A paz do Senhor, queridos irmãos. Chegamos agora na terceira lição da Santíssima Trindade, desse primeiro trimestre. E o título é O Pai enviou o Filho. A data dessa lição é do dia 18 de janeiro de 2026. O texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano de salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, e Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Essa lição vai apresentar também três objetivos. O primeiro é compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. O segundo é reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Essa lição também apresenta uma palavra-chave, a palavra-chave aqui é envio. A introdução da lição: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela com profundidade a suprema expressão do amor de Deus. A plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Essa lição apresenta aqui, no primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. Este tópico contém três subtópicos. O amor incondicional do Pai. O segundo é a iniciativa soberana de Deus. E o terceiro é o envio do Filho e a Trindade. O primeiro subtópico, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. É o que está lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo grego para este amor é ágapon. É o substantivo e ágape expressa a natureza essencial de Deus. Esse amor é o incondicional de Deus, aqui que fala nesse subtópico, que Deus envia seu Filho. Esse amor aqui já faz parte da natureza e da essência de Deus. Esse amor revelado no Filho, que é um amor em ação, que é um amor ágape, é um amor perfeito, da qual Deus expressa para toda a humanidade. Porque a ação de Deus aqui é para trazer o homem de volta à sua presença. Porque nenhum homem sequer na face da terra que existiu, que existe, que vai existir no futuro, todos nós não temos como chegar a Deus a não ser pelo seu Filho Jesus Cristo. Então a expressão de amor de Deus para conosco é gracioso e sacrificial, soberano e eficaz. Este amor que nós vamos aprender aqui, Deus envia seu Filho, que é uma expressão de amor e em ação. Não é só de palavras, mas Deus determina o seu amor para a humanidade. Você vê que o amor é a origem da salvação do homem. O homem nasce de novo, né? Porque creu em Jesus Cristo e a salvação é pela fé no Filho de Deus. No capítulo 3, versículo 16, que já lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo apresenta um artigo indefinido, que é o tal maneira. Não tem como você saber o tamanho desse amor. De tal maneira, esse artigo indefinido, não temos como medir o tamanho do amor de Deus para com o homem. Lá no 1 João, na carta da 1 João, no capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui o apóstolo João fala que quem nos amou primeiro foi Deus.
Nós presos em nossas ofensas e pecado, caminhando para a destruição total de nossas vidas e alma, Deus antecipa, amando nós primeiro para nos resgatar através de seu Filho. Esse é o amor imenso. Esse amor de Deus vai antecipar qualquer resposta humana. E é a causa primeira da redenção. Deus age antes de todas as coisas. E esse amor de Deus mostra no sacrifício substituto de Cristo. Era para nós morrer. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, colocou-se em nosso lugar. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também como ele todas as coisas? Esse amor aqui de Deus se manifesta de forma objetiva, histórica, vicária de Cristo. E nós não merecia, nós era imerecido. Agora a salvação, o fruto da graça de Deus, não traz méritos humanos. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Uma ação poderosa de Deus, a qual foi manifesta em nosso meio, pela sua graça, pela sua imensa misericórdia. Nenhuma ação humana conseguiria chegar a Deus. Jesus se coloca entre Deus e o homem, trazendo ele o único caminho para chegar a Deus, pelo imenso amor de Deus, que não poupou o seu Filho, mas o sacrifício vicário dele é que traz ao nosso coração e ao nosso conhecimento um tão grande amor. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. O homem ainda morto espiritualmente, Deus age para que o homem retorne à glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos sendo santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você vê que o amor de Deus já era plano antes da fundação do mundo, para trazer salvação desde o jardim do Éden, diante do pecado de Adão. Deus já se manifestou ali, quando sacrifica os animais para que dê roupa para Adão e Eva, cria roupa de peles de animais. Você vê que o amor de Deus já está estendido desde lá, antes de haver mundo, já estava nos planos de Deus o resgate. Lá em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo é o único filho por natureza. Agora, todos aqueles que passam por Jesus é adotados por filho através do sangue de Jesus. Apocalipse 13, versículo 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, abraçando todo ser humano que surgiu na face da terra. Então esse amor de Deus é eterno no propósito. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 35. O amor de Deus é poderoso para salvar, preservar, nada pode frustrar esse amor. Quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? Lá em Romanos, no capítulo 38 e 39. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor de Deus, salvador, eficaz, perseverante, e ele abraça até o fim, até a consumação dos séculos. Todo ser humano que nasce está amparado por esse amor de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O amor de Deus resulta em reconciliação e adoção. A salvação restaura a comunhão e estabelece filiação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso aqui através do grande sacrifício de Jesus no alto do Calvário, que traz agora o mérito de sermos chamados e adotados e chamados filhos de Deus. Esse amor
Ele não somente perdoa, mas integra o pecador na família divina. Tornamos filhos de Deus, corredeiro com Cristo. Aqui esse amor incondicional, da qual a lição fala, incondicional do Pai. Traz aqui um amor de relação com o Filho, que são todos aqueles que foram adotados através do sangue de Jesus. Deus vai trazendo uma relação perfeita e nos preparar para um dia estar eternamente desfrutando desse amor juntamente com Ele. O segundo subtópico é a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. É o que está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 20. Essa iniciativa de Deus, da redenção, nasce na eternidade, antes da fundação do mundo. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa iniciativa de Deus na redenção, no propósito eterno de Deus, antes da existência do homem e do pecado, Deus já tinha traçado este plano e esse propósito para toda a humanidade. Porque o Deus não pode ser surpreendido, ele já sabe todas as coisas, porque ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, nada pode surpreender a Deus. E Deus já trabalha para trazer o homem de volta antes da criação de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, já mostra ali o ato redentor, o primeiro ato redentor de Deus, quando fala ali no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis. Deus busca o homem e chamou o Senhor Deus Adão e disse: aonde está? Aqui Deus já vai tomar a iniciativa de salvar o homem novamente. O homem está escondido e Deus procura. Lá no capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira promessa de Deus messiânica para trazer o homem de volta. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, aqui nasce a promessa da vitória dos descendentes. Descendente aqui de Cristo, sobre Satanás. O primeiro derramamento de sangue fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Esta ação aqui aprende, né, que na primeira promessa da vitória, né, que é o versículo 14 e 15 de Gênesis, e depois o versículo 21, que Deus sacrifica os animais para mostrar o plano de redenção da qual Deus tinha esse propósito. Porque Deus, ele é santo, santo, santo. Todo homem que se aproxima de Deus e contempla a santidade de Deus, ele é fulminado da face da terra. Ele não consegue contemplar Deus, porque ele é santo. Mas como propósito de Deus, a eleição, para que sejamos adotados como filho, Deus já enxerga o sacrifício antes da fundação do mundo. Por isso que houve sacrifício de animais, para que o homem cubra a sua vergonha. É um sacrifício substituto, para qual Deus enxerga Cristo naquele sacrifício. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou das nações da terra. Então você vê que a redenção é para toda a humanidade. Lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 11, no sistema sacrificial, porque a vida da carne está no sangue, e o sangue que faz a expiação pela vida. Então tem que haver derramamento de sangue para que o homem seja redimido. Lá no capítulo 53, versículo 5 de Isaías, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, quer dizer, foi tudo sobre os seus ombros, sendo ele puro, santo, levou sobre o Calvário os nossos pecados. Esse tópico, a iniciativa soberana de Deus, que é o momento certo de se manifestar. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher,
nascido sob a lei. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, no capítulo 10, versículo 18, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Aqui o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos que o poder da vida e da morte está sobre as suas mãos, porque não há pecado ou gerado pecado nele, então não gerou morte. Então ele precisa dar a sua vida e tornar a tomá-la. Por isso que a Bíblia fala que ninguém tira de mim, eu dou de mim mesmo. Por isso que Deus tomou a iniciativa da redenção do homem na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de tudo se revelar na criação. Há aqui uma ação de Deus, uma iniciativa perfeita, que traz o homem novamente para a sua presença e traz ele adotado como filho. Terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito. O Filho, enviado por Deus para realizar a obra da redenção, essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. A vontade aqui é uma, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai planejou o propósito de salvação e Jesus vem para executar esse propósito. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a qual o Filho envia da parte do Pai, no Espírito, para autenticar a obra redentora, convencendo o homem do pecado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Romanos 11, 36, porque por ele, para ele, são todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem juntos, com uma só essência de vontade. A vontade é do Deus Trino. Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aqui foi no momento correto, a qual Deus vai enviar seu Filho. É na época de uma globalização, onde estavam sendo dominados pelos romanos, e os romanos ali vai criar um país urbanizado, onde o evangelho vai ser pregado entre os gentios e no meio dos judeus. Né? Então, o momento certo, né? Deus envia seu Filho. Mas a manifestação de Cristo já é antes da fundação do mundo. Em todo sacrifício oferecido apontava para Cristo, aonde Deus aplacava sua ira para não consumir os homens da face da terra. Era Cristo que aplacava a ira de Deus. Lá em João, no capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, que é para testemunhar do Evangelho. Você vê que Jesus vai usar o mesmo verbo. Aí significa igualdade de natureza, não é negada, apenas ordem na missão. Deus planeja, o Filho executa e traz os discípulos e manda eles também enviando para testificar do Evangelho de Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, o Pai planeja, envia e envia. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Que é esse verbo do grego que é enviar, né? Deus enviou. Lá em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida e ninguém a tira de mim. Ele dá por si mesmo. Aqui o Senhor Jesus voluntariamente se oferecendo em sacrifício por amor ao mundo, cumprindo a palavra de Deus do seu grande amor para com toda a humanidade. Por isso que em Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. O próprio Senhor Jesus. Nessa vontade trina, né, que é da visão da Trindade, cumprindo a vontade estabelecida por Deus em seu propósito, e Jesus cumprindo toda essa vontade. No capítulo 15, versículo 26, o Espírito aplica a redenção quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Aqui mostra o Senhor Jesus falando a aplicação da palavra pelo Espírito Santo. É Ele que revela aquilo que nós não enxergamos em sua palavra, aquilo que está em oculto dos sábios e dos entendidos. Aqui o Espírito revela aos humildes, aos pequenos, traz o conhecimento desse amor
tremendo de Deus. Não é para qualquer um. Aquele que se acha entendido, soberbo, Deus oculta essas coisas deles. Mas a Bíblia revela somente aqueles que se põem debaixo das potentes mãos, sabendo que é pobre de espírito e é eternamente dependente de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, ele vos convencerá do pecado. Ele vai trazer no coração do homem a obra eficaz de Cristo, que foi realizada por ele no seu ministério. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o Filho se entregou a si mesmo por nós. Por isso que o envio preserva a distinção das pessoas sem romper a unidade. A linguagem bíblica evita dois erros. O modalismo, um só Deus, agindo em máscaras. Subordinacionalismo, um Deus menor, que é Cristo. Então aqui a Bíblia vai refutar essas ideias de doutrinas diabólicas que quis introduzir na igreja. Lá em João no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Lá em João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, palavra e Deus, Jesus e Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho. Então aqui nesse subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Mostra aqui uma redenção, um plano de redenção, executado pela Trindade, a qual operaram na mesma vontade. O segundo tópico da lição, o Filho e a plenitude dos tempos. Tem também três subtópicos. O primeiro é preparação histórica e religiosa. O segundo, o filho nascido sob a lei. E terceiro, a adoção de filhos. O primeiro subtópico aqui é a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos, é o que está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Indica que a vida do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Está em Romanos, no capítulo 5, versículo 6. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Agora, entrando pela história, né, do envio na plenitude dos tempos, é o que nós já falamos aqui no tópico passado. Que esse contraste da história mostra o domínio romano, né? Os romanos dominavam na época, onde os romanos trabalharam na pavimentação do lugar, criando estradas, construíram 80 mil quilômetros de estrada aproximadamente. Aqui mostra que os romanos trabalharam na época, né? E teve a preparação política, o Pax Romana, né? O Pax é a estabilidade. Durante o Pax Romano, do século I antes de Cristo e o século I depois de Cristo, havia ali uma relativa paz, né, entre províncias, um único poder central, menor fragmentação política, e isto possibilitou a viagem missionária extensas, como a de Paulo, que está lá em Atos, no capítulo 13, versículo 28, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 41, e percorria Paulo, fortalecendo as igrejas. A estrutura urbana, estradas, os romanos construíram. Estradas pavimentadas, mais de 80 mil quilômetros. Pontes, portos, rotas comerciais, cidades organizadas, fora mercados. E o Evangelho percorre literalmente pelas estradas romanas, as quais foram construídas pelos romanos nas províncias de época. Lá em Atos, do capítulo 12, versículo 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A preparação cultural era uma língua comum, que foi introduzida pelo Alexandre Magno, né? Que era o grego koiné. Koiné é comum, né? A qual todos falavam a língua grego koiné, tornando-se uma língua internacional do Mediterrâneo, assim como é o inglês nos dias de hoje. Tanto que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A mensagem poderia ser lida e pregada em diversas regiões, sem ter a tradução imediata. Ali já tinha o conhecimento de todos a respeito do grego, porque foram dominados também pela Grécia. Depois aqui pelos romanos. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 6, quando os judeus de diversas nações ouviram, cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Deus ali traz um revestimento de poder para que se pronuncie entendendo o Evangelho, entendendo a vontade e o propósito de Deus. Por isso que Deus aqui vai preparar uma língua acessível, não restrita a uma elite, mas para que todos possam ter o conhecimento da redenção que está em Cristo. E o povo judeu, eles viviam uma expectativa da manifestação do Messias. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 15,
o povo estava em expectativa. O versículo diz assim: estando o povo na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, e se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, ou seja, o Messias. Aqui mostra que o povo da época já estava com o seu sentimento no coração da manifestação de Cristo. Lá no capítulo 17, versículo 1 e 2, Paulo sempre começava pelas sinagogas. Passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, mostrando a manifestação de Cristo como o Messias que havia de vir. Nesse tempo, os romanos ali viviam um mundo grego-romano, uma crise moral, politeísmo esvaziado, filosofia sem redenção. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aqui somente revelado pelo Espírito Santo. Por isso dá ação do Espírito Santo na revelação de Cristo ao homem. Porque a filosofia humana, o politeísmo humano, a crença humana, nada disso revelou a Cristo, a não se for pelo Espírito Santo, nem pela leitura da lei, nem pela leitura dos profetas, pequenos e grandes. Houve a revelação de Cristo, mas através do Espírito Santo que trouxe o conhecimento de todos aqueles que entraram pelo caminho. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Tudo está em suas mãos. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 26 e 27, nos tempos determinados, para que buscassem a Deus. Roma pensava governar o mundo, mas Deus governava Roma para cumprir o seu propósito eterno. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, porque aquele momento reunia as condições ideais: estradas, cidades, língua comum, estabilidade política, expectativa religiosa, para que a encarnação e a propagação do Evangelho alcançasse o mundo. Nada foi improvisado, tudo foi soberanamente preparado. Então aqui nesse primeiro tópico, do segundo subtópico a qual estamos estudando, a preparação histórica e religiosa, mostrando a história do momento, da manifestação de Cristo, como se encontrava o povo naquela época, com facilidade de aprender e ouvir a Jesus numa linguagem de entendimento de todos, né? Aqui aprendemos sobre esse plano de redenção do Pai. O segundo subtópico é o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. E cumpriu-se assim a profecia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Que está lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e também em Mateus, capítulo 1, e versículo 23. Aqui, nascido sobre a lei, mostrando que a sua vida foi obra soberana de Deus, a declaração nascido sobre a lei, significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Aqui está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. A sua vida e obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito a favor dos pecadores, porque o homem por si mesmo não conseguia chegar a Deus pelo seu próprio merecimento, pelo seu próprio sangue, porque o sangue do homem já está manchado pelo pecado, porque traz a semelhança do pecado do homem, do primeiro Adão, e pecou no jardim do Éden. E entrou o pecado no mundo, todos pecaram. Agora nós precisávamos de alguém, um cordeiro de Deus, para que seja santo, imaculado, para poder carregar sobre ele a nossa culpa e trazer salvação a toda a humanidade. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, já fala que, mais vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Aqui, essa expressão vai falar contra o docetismo, que afirma que Jesus não foi uma aparição, mas confirma que ele entrou na história como todo ser humano, 100% homem. Mostra essa conexão que conecta Cristo à linhagem prometida desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 15.
Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 15, visto pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus participa dos nossos sentimentos, das nossas paixões, traz na carne dele esse mesmo sofrimento que sofremos, e venceu-lo. E venceu o poder da morte. Agora, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, nascido sob a lei, aí é uma sujeição voluntária à lei de Moisés. Cumprindo uma lei da qual nenhum ser humano conseguiu cumprir. Nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, estavam ali pelejando, tentando executar e cumprir toda a lei, mas nenhum conseguiu, que se tornou um fardo sobre seus ombros. Jesus veio, trouxe alívio, aliviou o fardo, suavizou o jugo e cumpriu toda a lei, para que nós entrássemos pela graça imerecida de Deus, que a salvação é de graça. Jesus, ele vai nascer judeu, foi circuncidado, é o que está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 21. Ele cumpriu a lei cerimonial, moral e civil. Viveu sob as exigências da aliança mosaica. Ele diz assim, não vim para revogar a lei, mas cumpri-la, é o que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Ele obedeceu onde Adão e Israel falharam. Trouxe perfeição, né? Cumprindo no lugar do homem. Então mostra aqui um ponto central. Jesus assume a nossa humanidade, mas não a nossa corrupção. Mesma natureza humana, mas sem pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Tentando em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ele é plenamente homem, mas o segundo Adão, o espírito vivificante, né? Aqui mostra que a Bíblia mostra que Jesus não herdou o pecado de Adão. Ele foi concebido no poder do Espírito Santo e nasceu em santidade. A concepção pelo Espírito Santo, o Espírito virá sobre ti, Lucas 1:35, não herdou culpa adâmica federal. A natureza humana é santa, por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, que é Lucas 1:35. A missão substitutiva, somente o homem sem pecado poderia morrer pelos pecadores. Sem defeito e sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por isso que Jesus nasceu sobre a lei. Que porque se ele não estivesse sobre a lei, não poderia cumpri-la. Não poderia nos redimir, porque nenhum homem cumpriu a lei. Então precisava de alguém para traçar esse propósito de cumprimento de lei. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 19, para que pela obediência de um, muitos sejam feitos justos. Então, através do sangue de Jesus, né, que foi nascido sobre a lei, cumpriu toda a lei em obediência, e humilhou-se diante de Deus, se esvaziando e se humilhando até a morte e morte de Deus. O terceiro subtópico do segundo, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. E os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Biblicamente, né, falando a respeito da adoção, do qual o homem, sendo criatura, passa a ser filho. Nem todo ser humano na face da terra é filho de Deus, mas é mais conhecido como criatura de Deus. Apenas alma vivente, porque tem um espírito, a parte espiritual está morta. Então é apenas uma criatura. Agora, quando Jesus veio, ele veio para perdoar e ganhar filhos para Deus, que entra agora pela adoção através do sangue de Jesus. Agora, Jesus não vai perder nunca essa natureza de único, porque ele é unigênito do Pai. É o primeiro que ressuscitou. Os demais que são adotados estão ainda esperando a ressurreição, e todos que estão vivos estão esperando também o arrebatamento, e aqueles que já partiram estão também esperando a manifestação de Cristo para ser reconhecido
e ser adotado, ou seja, já são adotados, mas entrar por cordeiro de Deus através de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Aqui mostra a unidade entre pai e filho. Somente a trindade em movimentação, em propósito, a vontade única da trindade, mostra que Jesus é único. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Unigênito aqui no grego é monogenes, único, da mesma natureza singular e eterna. Então aqui mostra que os homens não são filhos de Deus por natureza. Ninguém nasce filho de Deus espiritualmente. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, a Bíblia já fala, eram por natureza filhos da ira. Romanos 3 e 23, todos pecaram. A filiação dada por Deus não é natural a um homem caído. Ele está morto nas suas ofensas e pecados, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Agora, Cristo, quando ele se manifesta, ele veio para gerar filhos adotivos para Deus, que é a obra redentora. Tem um dos seus objetivos centrais, é a doação como filho para Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 5, em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A adoção aqui é um ato jurídico e relacional, não biológico. Aqui você não é da mesma natureza, mas você é adotado através de Jesus. Como que essa adoção acontece na Bíblia? É você se unir a Cristo, se unir com Cristo. E essa filiação se torna filhos de Deus em Cristo, que é o Filho natural. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3 e 26. Cristo é o Filho natural de Deus. Nós nos tornamos filhos pela adoção. Ou seja, nele. Em Cristo. Cristo nos ganhou como filho para Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Para que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos que somos nós, que colocamos eles como Senhor de nossas vidas. Agora ele é a singularidade de filho, ou primogênito. Nós, irmãos, por graça, um dom imerecido, pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus vai selar essa adoção. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Receber seu Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está a adoção de filhos, a qual em nosso coração resplandece, aliás, ouvimos a voz do Espírito Santo testificando com o nosso Espírito que estamos adotados por Deus e somos filhos de Deus. O terceiro tópico dessa lição, a Trindade no plano da salvação. Aqui também tem 3 subtópicos. O primeiro é a vontade do Pai realizada pelo Filho. A segunda, a mediação exclusiva do Filho. E terceiro, a aplicação da salvação pelo Espírito. A vontade do Pai realizada pelo Filho, que é o primeiro subtópico. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está lá em João, capítulo 6, versículo 38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. Aqui a obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Essa obediência alcançou clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse amor obediente e perfeito numa unidade da Trindade. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, mostra ao povo de Israel, diz assim o versículo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando se fala de vontade aqui, está falando da vontade de um único Deus, mas numa essência da Trindade. A mesma vontade do Pai é a do Filho e a do Espírito Santo. Trazer e reconhecer a necessidade da humanidade que precisa de resgate e salvação. Lá no capítulo 10, versículo 30,
do Evangelho de João, diz assim: eu e o Pai somos um. Então mostra que a vontade aqui não são vontades opostas, mas é uma única vontade divina e compartilhada. Agora, quando a Bíblia fala da vontade do Pai na redenção, aqui essa vontade se refere à origem da missão, à ordem econômica da Trindade. Não uma vontade isolada de Deus ou do Pai, mas uma vontade compartilhada entre a Trindade. Lá em João no capítulo 6, versículo 38 ao 40. Esta é a vontade daquele que me enviou, Jesus cumprindo no homem carnal a vontade do Pai. Essa vontade tem origem no Pai, mas é plenamente assumida pelo Filho. Ele vem para cumprir toda essa vontade. Você vê que ele era igual a Deus, se esvaziou a si mesmo, tomando forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz, para cumprir a vontade de Deus voluntariamente. Lá em João no capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida, eu dou de mim mesmo, eu de mim mesmo a dou. Mostra aqui Jesus cumprindo a vontade de Deus, se oferecendo voluntariamente a morte de cruz. Lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 7. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Submissão do filho é um ato livre, expressão de amor eterno dentro da Trindade. Você vê que o Espírito Santo também age em perfeita harmonia à vontade una de Deus e aplicada pelo Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Em 1 Pedro 1 e 2. Segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Lucas capítulo 22 e 42. A oração de Jesus no Getsemane não nega a unidade. Não faça a minha vontade, mas a tua. Mostrando aqui uma harmonia de vontade. Um cumprimento da vontade de Deus. Para a redenção da humanidade. E ali o suor de Jesus se transformou em sangue, para a dura vontade ser cumprida nele. Enxergou eu, enxergou você, enxergou toda a humanidade, na oração do Getsemane, trazendo redenção para todos nós. Esse tópico. A vontade do Pai realizada pelo Filho. Deus tem um propósito e Jesus realiza esse propósito segundo a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar viver também pela vontade de Deus. Por ela como prioridade em nossas escolhas e decisões, para que somos também adotados por Deus, fazendo e cumprindo todos os propósitos que Deus tem sobre essa terra, não desviando desse propósito, porque a vontade de Deus é perfeita sobre nós. Ali, em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos entrar também, renunciando todas as coisas carnais que há nesse mundo, e experimentando a vontade de Deus. O segundo subtópico, a mediação exclusiva do Filho, está aqui no terceiro subtópico. O Filho é o único caminho do acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma exclusividade de Cristo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. João 1,18. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. A exclusividade e a mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina a Escritura. Há uma ação da Trindade para essa obra de redenção, a qual nós estamos aprendendo aqui, a mediação exclusiva do Filho, da qual se coloca entre o homem, se coloca entre Deus e o homem, o Filho, trazendo essa mediação, esse acesso a Deus através do seu sangue. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O homem aqui é trazer ele como 100% homem, que venceu as nossas paixões, as nossas acusações. E a Bíblia fala, através de Jesus em João, que ele disse assim, no mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui ele é a perfeição de Deus na mediação da salvação. Isso que Jesus é o único caminho, porque ele é a revelação plena do Pai. Jesus aqui, ele mostra o caminho, ensina o caminho. É o que está em João capítulo 14, 6, que lemos aqui.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 6. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito o revelou, ele revela o Deus Pai para toda a humanidade. E Cristo aqui é o que justifica, é o que satisfaz a justiça divina. A justiça divina, ela exige obediência perfeita, sacrifício substantivo. Mateus 3,15, ele cumpriu toda a justiça. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado por nós. Romanos 3, 25 e 26, Deus propôs a Cristo como propiciação para demonstrar a sua justiça. Nenhum outro na terra pode reconciliar a justiça e graça diante da humanidade. 1 João capítulo 4, versículo 14, o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. João 15, 26, ele testificará de mim. O Espírito testifica e aplica a palavra. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Aqui nós vemos uma ação da Trindade na revelação, da mediação entre Deus, né? Que é exclusiva do Filho. Porque só há um caminho entre Deus e os homens? Porque há um só Deus, há uma só justiça, há uma só revelação plena, há um só sacrifício eficaz. Em nenhum outro a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. A fé que une o pecador ao mediador. Pela fé em Jesus somos reconhecidos como filhos de Deus, cidadão do céu. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aqui, pela lei ninguém alcançou nada, mas pela graça de Deus, que é uma graça imerecida, é um dom dado por Deus. Ele nos fez filho seu, adotou-nos quando nós éramos criatura e tornou-nos filhos de Deus. Nesse subtópico, a mediação exclusiva do Filho, é o único nome que é dado no céu e na terra, que é o mediador, que é o que intercede, e o seu nome é Jesus Cristo. O terceiro subtópico é a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador, o Espírito da verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem e opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. Olhamos aqui para a palavra de Deus do Antigo Testamento, havia a dispensação de Deus, no plano da redenção. Jesus, no Novo Testamento, é o que cumpre esse propósito. O Espírito Santo, agora, no tempo da graça, é o que testifica dessa obra redentora ao coração do homem. O Espírito Santo vai fazer uma aplicação de redenção e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está lá em João, no capítulo 16, e versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus já conhece o homem na condição caída que ele se encontra. Quando o homem faz a menção de Cristo, entrar pelo caminho que é Jesus, o Espírito Santo agora vai trabalhar na consciência do homem. Vai testificar das grandezas de Deus e de uma salvação redentora através do sacrifício vicário de Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui está conosco nos dias de hoje, testificando de Cristo em nosso coração. Lá em João capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E Cristo se revela através do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Senhor Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, que vai testificar do céu, testificar da obra redentora, e mostrar que nós somos filhos de Deus. Está em João capítulo 20, versículo 22, recebei o Espírito Santo. É uma aplicação que Jesus faz aos seus discípulos, para que eles tenham também o Espírito Santo de Deus neles. Essa aplicação da salvação pelo Espírito, lá em João, no capítulo 16, versículo 8, convencerá do pecado. Vai mostrar que você está voluntariamente pecando, que você precisa de mudar
se arrepender, para que você se achegue a Deus. Lá em João, no capítulo 3, versículos 5 e 6. O que é nascido do Espírito é Espírito. Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Foste lavados e santificados e justificados pelo Espírito. Romanos 8 e 15. Recebeste o Espírito de adoção. Efésios 1 e 13. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então vemos aqui um trabalhar de Deus na vida do homem através do Espírito Santo, numa santificação contínua, para tentar chegar à estatura de varão perfeito no pleno conhecimento de Cristo. Que eu me desfaça, mas que Cristo cresça dentro de mim, trazendo a natureza, aquilo que Jesus trouxe como conduta de um verdadeiro cidadão dos céus. O Espírito Santo nos traz essa regeneração completa. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 13. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então mostra que a santificação, ela é crescente. Ela precisa estar crescente com esse propósito em nosso coração. Em João, no capítulo 16, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo verdadeiramente exalta a Cristo dentro de nós, mostrando a sua natureza divina, da qual a gente precisamos carregar em nosso coração para criar em nós o fruto do Espírito e viver por este fruto, mostrar para Deus a nossa transformação em santificação. Essa unidade perfeita da obra de Deus, da salvação, o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica, faz aplicação em nosso coração através da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a ação da obra de Deus. Aqui nesse tópico, né, esse terceiro tópico, a aplicação da salvação pelo Espírito, ele mostra o caminho que devemos andar, porque a revelação está através do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que tem Bíblia em casa, lê a Bíblia, mas fica só na leitura, porque ainda não tomou ainda uma decisão de servir a Jesus, sem colocar outros propósitos, mas em entender que Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. Quando começa a fazer menção do nome de Cristo e adotar Ele como Senhor de sua vida, o Espírito agora começa a operar na palavra, revelando aquilo a quem Ele quer revelar. Tem muitas religiões baseadas na Bíblia, mas nem todas têm a revelação do Espírito. Alguns usam partes da Bíblia como um amuleto de proteção ao lar, de proteção à vida. Mas a Bíblia diz que Satanás está ao redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqueles que têm Jesus, têm um anjo acampado ao seu redor, e a revelação do Espírito Santo atua no coração daqueles que temem a Deus. Então aqui, esse tópico que fala do Espírito Santo, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Entendemos que muita revelação da palavra, que está em oculto, é Ele que traz ao nosso coração e mostra Deus falando conosco. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão dessa lição: o envio do Filho pelo Pai revela um amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra de salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão a Deus Trino, que nos salvou. Então, essa aplicação da palavra pelo Espírito, e essa obra redentora de Deus perfeita, completa pelo seu grande amor, que está ali no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que traz um artigo indefinido de tal maneira, que não existe como medir essa tal maneira, mostra esse grande amor de Deus para conosco. E hoje, a nossa fé é acrescentada pela revelação da sua palavra, que vem através das pregações da mesma, que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo atua aí, manda a palavra, e a fé em nós é acrescentada, porque o Espírito Santo trabalha também na redenção através de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Convido os irmãos a compartilhar essa lição. Nos ajuda aí que essa lição possa chegar
e muitas pessoas que precisam de salvação. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela tua obra redentora no alto do Calvário, por ter se oferecido por nós, amigo. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo seu grande amor. Nós não merecíamos, somos pecadores miseráveis, mas o teu amor, o seu grande amor, nos alcançou e nos deu o direito também de ser chamados do teu Filho, glorioso Deus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar na tua presença, a aprender cada vez mais com a tua palavra, deixar Cristo crescer dentro de nós, trazer a mesma natureza de Deus, para poder, ó Deus Santo, viver um amor pleno contigo, amar a Ti sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Senhor da glória, abençoa essa aula desse final de semana, da graça aos teus servos, que vão aprender, que vão assinar. Ser com eles, Senhor da glória. Essa é a oração que faço em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.